Açúcar da Cultura Web Rádio. O podcast de hoje tem como tema eleições e o mecanismo. Em fevereiro de 2017, o cineasta José Padilha escreveu um artigo explicando como funciona aquilo que ele rotulou de mecanismo e que originou a série O Mecanismo, que tem disponível no Netflix, que mostra de uma forma bem clara, bem explícita, como funciona a máquina estatal brasileira corruptiva que engana a população há décadas. Desde 1985, a máquina estatal ela trabalha em prol do mecanismo. E o que é esse mecanismo? Na base do sistema político brasileiro opera um mecanismo de exploração da sociedade por quadrilhas formadas por fornecedores do Estado e grandes partidos políticos. O mecanismo opera em todas as esferas do setor público, legislativo, executivo, governo federal, nos estados e nos municípios. No executivo, ele opera via superfaturamento de obras e de serviços prestados ao Estado e a empresas estatais. No legislativo, ele opera via formulação de leis que dão vantagens indevidas a grupos empresariais dispostos a pagar por elas. A administração pública brasileira se constitui a partir de acordos relativos à repartição dos recursos desviados pelo mecanismo. Um político que chega ao poder, ele pode fazer mudanças administrativas no país, mas somente quando essas mudanças não colocam em xeque o funcionamento do mecanismo. A eficiência e a transparência estão em contradição com o mecanismo. Resulta daí que a vigência do mecanismo, o Estado brasileiro jamais poderá ser eficiente no controle dos gastos públicos. As políticas econômicas e as práticas administrativas que levam ao crescimento são incompatíveis com o mecanismo, o qual tende a gerar um Estado deficitário. E nós assistimos diariamente às várias deficiências do nosso país. Embora o mecanismo não possa conviver com um Estado eficiente, ele também não pode deixar o Estado falir. Se o Estado falir, o mecanismo morre. A combinação destes dois fatores faz com que a economia brasileira tenha períodos de crescimento baixo, seguidos de crise fiscal, seguidos de ajustes que visam a conter os gastos públicos, seguidos de novos períodos de crescimento baixo e seguidos de nova crise fiscal. Ou seja, esse cenário de instabilidade favorece a quem? O mecanismo. Nenhum crescimento, nenhuma crise, ela é proveniente da própria máquina, mas ela é provocada pelo sistema político e pelas corporações lobistas que se associam ao governo. Tudo isso está correto. E o José Padilha merece aplausos por saber identificar esse problema. No entanto, o Padilha, talvez por querer ser um pouco isento, comete um erro básico. Segundo ele, o mecanismo existe a revelia da ideologia. O mecanismo viabilizou a eleição de todos os governos desde 1989, sejam eles de esquerda ou da dita direita, que nós não temos direita, porque PSDB, PL, DEM, isso aí não é direita nem aqui nem na China. No máximo é a direita da esquerda. No sistema político brasileiro, a ideologia está limitada pelo mecanismo. Ela pode balizar políticas públicas, mas somente quando essas políticas não interferem
com o funcionamento do mecanismo. Eis o erro do José Padilha. O mecanismo não existe à revelia da ideologia. Muito pelo contrário, o que possibilita a existência e a robustez do mecanismo é a ideologia. E que ideologia é essa? As agendas ligadas aos partidos de esquerda, sociais-democratas e pseudo-direita que se fazem presente e atuantes no Brasil nos 36 partidos que concorrem a algum cargo eletivo. O mecanismo só existe porque há uma ideologia explícita que o sustenta. A defesa de um Estado grande, onipresente, intervencionista, ultrarregulador e que em tudo intervém e de todos cuida. Estado corporativista, protecionista, que tudo abrange e a tudo controla, é exatamente a ideologia que está por trás do mecanismo. A lógica é direta. Enquanto houver, de um lado, um governo grande com um farto orçamento público, repleto de emendas e brechas, sempre haverá, do outro lado, grupos de interesses poderosos e bem organizados que irão se beneficiar deste orçamento público. E mais, esses grupos terão todo o interesse em fazer com que esse orçamento cresça cada vez mais, pois são os beneficiários diretos deste aumento de gastos. E quem realmente bancará todos os gastos do governo que irão privilegiar esses grupos? Os pagadores de impostos, os cidadãos e os eleitores que a cada eleição acredita que escolher um oportunista que está procurando um emprego na política vai ajudar a mudar o país. Como acabar com o mecanismo? Como a gente acaba com o mecanismo? O mecanismo, no final, é simplesmente uma atitude lógica adotada por grupos de interesse bem organizados e com grande poder de lobby. Tentar cooptar os governantes para que implantem políticas públicas em seu benefício. Enquanto a mentalidade dominante no Brasil for a da defesa de um Estado grande, onipresente, que em tudo intervém e de todos cuida, o mecanismo nunca vai acabar. Muito pelo contrário, ele vai continuar cada vez mais robusto. Só há uma única maneira de abolir, em definitivo, o mecanismo e toda a corrupção, os grupos de interesse e os lobbies empresariais que ele fomenta. O que precisa ser feito? Reduzir ao máximo o tamanho do Estado, limitando ou até mesmo eliminando a autoridade política que socialmente concedemos e reconhecemos ao Estado através do voto. Se o Estado perder seu poder de conceder privilégios àqueles grupos que o capturam, estes não irão adquirir autoridade política para obter privilégios à custa da sociedade. Nenhum empresário ou sindicato pode comprar favores de um burocrata que não tenha favores para vender. A defesa de um Estado grande intervencionista e ultrarregulador é a ideologia que sustenta o mecanismo. Então, o que precisa ser feito? Acabar com o poder e a autonomia dos políticos, de promover a obra, de encaminhar verba, de negociar obras, negociar leis. Lei não se negocia. Vamos limitar ao máximo a autonomia de ação da classe política. O político hoje ele chega no seu cargo eletivo e ele acaba, o poder sobe para a cabeça, e é a partir desse poder que sobe para a cabeça que ele começa a perder o rumo. Aliás, a maioria, ou 99% dos políticos que se candidatam a cargos públicos, eles nem sabem qual é a função, o que eles têm que fazer se forem eleitos, eles não sabem. Se perguntar para um candidato a senador o que faz um senador, ele não sabe responder. O candidato a deputado estadual ou federal, a mesma coisa.
Um governador, um candidato a governador, ele acha que ser governador é que nem administrar o boteco da esquina. É cuidar do dinheiro e fazer obra. Então, enquanto a população não continuar seguindo o discurso político, continuar seguindo a influência da mídia, das pesquisas, e não fizer por si só, por ela própria, uma pesquisa, uma investigação para ver quem é esse político, principalmente quem é o partido. Porque o político, para se candidatar, ele tem que cooptar com a agenda do partido. Enquanto as pessoas continuarem sendo influenciadas, direcionadas pela classe política e pela mídia, esse nosso modelo, esse nosso mecanismo não vai acabar. E não adianta chorar, porque eleição não resolve o problema. A qualquer momento, o Bunker da Cultura Web Rádio volta com um novo tema em mais um podcast.